Vivemos num mundo onde a sua maioria está presa, não todos fisicamente, mas de outras formas, como presas pela depressão, pelo medo, por maus hábitos, pensamentos indesejados, dívidas, vícios, presos pelos pecados, pelos demônios. Enfim, são tantas as prisões e, na sua maioria, o próprio indivíduo entrou, fechou a porta e jogou a chave fora. Você que me ouve, será que já se sentiu preso e não tinha ou não tem como se libertar? A Bíblia ensina que todos nós estamos de alguma maneira presos espiritualmente. Em Gálatas capítulo 3, versículo 22, lemos: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Esta é uma declaração abrangente que não permite exceções, aprisionou tudo ou todos sobre o pecado. Quando o assunto é pecados contra Deus, sempre podemos pensar em pessoas piores do que nós. Mas a Bíblia nos coloca todos na mesma categoria e sentença sobre o pecado. Estamos todos sob o seu poder e sua condenação. Muitas pessoas pensam erroneamente que Deus deu a lei de Moisés para nos mostrar como viver melhor e decente, para que, tentando segui-la, pudéssemos obter a vida eterna. Mas, muito pelo contrário, é a verdade. Deus deu a lei para nos tornar conscientes de nossos pecados e de quão longe estamos de sua justiça, não como meio de nos tornar justos. Note o que a Bíblia diz. Por isso nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 13, versículo 20. A lei foi dada para nos mostrar que somos prisioneiros do pecado e precisamos de um Salvador fora de nós, para nos libertar de nossos pecados. Antes de Deus dar a lei a Moisés, ele deu uma promessa a Abraão. Ele prometeu que um dia, por meio de um dos seus descendente de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Esse descendente é Cristo. Note o versículo 16. Deus não disse que por meio da lei que Deus deu a Moisés, as nações seriam abençoadas, mas por meio de uma pessoa, Jesus Cristo. A lei não pode trazer uma bênção, apenas uma maldição, julgamento, porque não podemos guardar a lei, mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Na cruz, Deus julgou Cristo pelos pecados, embora ele não tivesse nenhum pecado, para que pudéssemos escapar do julgamento, em vez disso, receber a bênção de Abraão. Lemos em Gálatas capítulo 3, versículos 8 e 9, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Estamos presos sob o pecado, somos culpados diante de Deus, mas, como Abraão, podemos receber uma posição justa diante de Deus e sermos libertos da prisão. Lemos no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito Santo. A bênção de Abraão é receber o Espírito Santo, que nos dá vida espiritual, vida eterna. Estando sob o pecado, estamos espiritualmente mortos e precisamos de vida. É o Espírito Santo que dá a vida eterna. Bem, talvez você esteja perguntando como essa bênção prometida é recebida. É recebida da mesma forma que Abraão recebeu a bênção prometida. Diz: ele creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Nós também recebemos a promessa pela fé, como diz nosso versículo, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo seja dada aos que creem. A fé deve ser devidamente colocada em Cristo. Não é suficiente alegar ter fé. Fé em quê? Você mesmo, suas ideias, ou poder,
ou um poder superior. Não, é a fé naquele que morreu por nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. É a fé no único Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós. Você está preso sob o pecado hoje? Você já foi liberto da culpa do pecado por Cristo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu acabei de citar João capítulo 3, versículos 17 e 18 e Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Você que me ouve, você pode ter essa salvação. Você precisa ter essa salvação. Se você morrer hoje em seus pecados, e é possível, ninguém tem garantia de vida. A melhor saúde que a pessoa possa ter, possa estar desfrutando hoje, não é garantia para evitar a morte. Não. Pessoas vêm do hospital, ou vêm do laboratório, ou vêm do médico, com os exames tudo gabaritado, tudo com os números certos, sem nenhum problema. E, como já conheci um senhor, no final daquele dia, depois de ter comprado um carro zero, e a concessionária só ia entregar para ele, ou alguém ia buscar, aquele senhor, no final daquele dia, deu um infarto fulminante, mesmo com todos os exames gabaritados, ou seja, tudo estava em ordem. O médico deu parabéns para aquele senhor pela sua boa saúde, mas não foi garantia. Não temos garantia de vida. Médicos morrem, médicos com toda a saúde morrem de repente. Pessoas saem de viagem com os melhores planos de passar um dia, uns dias ou até um mês desfrutando daquela tão esperada férias, e não voltam para casa, pelo menos vivo. Voltam em um caixão, são sepultados, mas a pergunta é: aonde está a verdadeira pessoa que habitou aquele corpo? Só existem 2 lugares na eternidade, céu ou inferno. Você e eu, nós estamos caminhando para um desses 2 lugares. Além de que o Senhor Jesus prometeu de voltar. Você talvez não vá morrer hoje, mas se o Senhor Jesus voltar hoje, você fica aqui. E não há mais salvação para você, pois a porta vai ser fechada para aqueles que desprezaram o amor da verdade para se salvar. Espero que você seja salvo e um dia nós possamos nos encontrar no céu, mesmo talvez nunca nos encontrando aqui na terra. Mas ouvindo uma mensagem simples como esta, você tenha caído em si e compreendido: eu sou o pecador que a Bíblia, que Deus descreve que eu sou, merecedor do castigo divino. Eu já estou condenado por Deus, mas Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele, este sou eu. Eu creio nele como meu Salvador pessoal. Então, se você creu em Cristo, com sinceridade, esteve na presença dele pela fé, o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você pode ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você também será salvo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro